Esse navio enorme é uma das máquinas mais incríveis do planeta, mas na verdade ele foi projetado para afundar. Estranho, né? Fica aqui para descobrir por quê, junto com uma série de outras máquinas grandes e pequenas que vão realmente te surpreender. De motosserras gigantes a geradores de energia estelar e até barcos com pernas, a gente vai conferir as máquinas mais incríveis que você não acreditaria que existem. O poder do laser. O laser é um marco da ficção científica, mas e se eu te dissesse que tem uma máquina aqui na Terra que pode produzir um laser tão poderoso que os cientistas do mundo real estão usando para mudar a própria estrutura do nosso mundo, mais comumente conhecida como NIF, a Instalação Nacional de Ignição no Laboratório Nacional Lawrence Livermore, que fica na Califórnia, abriga o maior laser do mundo. Em operação desde março de 2009, a NIF usa lasers poderosos para produzir fusão nuclear, que é quando os átomos são colididos com tanta força que se combinam para formar um átomo maior, liberando uma quantidade absurda de energia no processo. Essa energia pode, em teoria, ser coletada, principalmente como calor, e usada para alimentar o mundo. Mas como é que isso funciona? O processo começa em um lugar chamado Sala do Oscilador Mestre, onde um laser de fibra ótica gera um pulso de luz de baixa energia. O pulso é dividido em 48 feixes diferentes e transportado por cabos de fibra ótica para dispositivos pré-amplificadores especializados, que, usando uma tecnologia de curvatura e filtragem de luz de tirar o fôlego, multiplicam a energia do pulso 10 bilhões de vezes. Os feixes então passam por vários conjuntos de amplificadores de vidro especializados, que são cercados por mais de 7.000 dispositivos chamados flash lamps. Com 1,80 m de altura, essas flash lamps bombeiam luz branca brilhante nas placas dos amplificadores, aumentando ainda mais a energia dos feixes de laser. Na última parada antes de atingir o seu alvo final, os feixes passam pelos conjuntos de óptica final, ou na sigla em inglês FOA. A câmara FOA abriga cristais especiais que convertem os lasers infravermelhos em luz ultravioleta mais energética, necessária para criar as altas temperaturas exigidas para alcançar a fusão nuclear. Por fim, depois de viajar quase 1,6 km na sala do oscilador mestre, os feixes de lasers divididos da NIF atingem o seu alvo. Dentro da câmara do alvo, uma pequena cápsula, normalmente feita de diamante, contendo duas formas de hidrogênio, é posicionada dentro de um forno de raio-x cilíndrico chamado Horon, que tem o tamanho de uma borracha de lápis. A essa altura da sua jornada, os poderosos lasers da NIF são capazes de aquecer o Horon a 2.780 graus, o que faz com que ele emita poderosos raios-x em direção à cápsula. O calor resultante desintegra a superfície da cápsula, que aquece e comprime tanto os átomos de hidrogênio dentro dela, que alguns deles se fundem para criar hélio, e uma enorme quantidade de energia é liberada. Resumindo, fusão completa. Mas sabe o que é mais louco? Todo esse processo acontece em apenas alguns bilionésimos de segundo, resultando na recriação dos tipos de energia encontrados nos núcleos de estrelas e planetas. Tá, mas pra que serve tudo isso? Os cientistas estudam as explosões de energia criadas pela NIF para entender a fusão nuclear e também tentar alcançar a ignição. A ignição acontece quando a reação de fusão sustenta o seu próprio calor, gerando mais energia do que foi necessário para iniciá-la. Isso é exatamente o que torna a fusão tão atraente. Devido à alta energia necessária para alcançar a fusão nuclear, a energia gerada geralmente se dissipa muito rápido, tornando a sua sustentação extremamente difícil. Mas se a gente conseguir descobrir uma maneira de fazer isso, é meio que ter energia gratuita. Mas aqui tá o ponto. Em dezembro de 2022, os cientistas da NIF foram os primeiros a alcançar esse tipo de ignição, e até conseguiram fazer isso de novo em julho de 2023, com um rendimento de energia ainda maior que da primeira vez. A ignição da fusão nuclear tem sido descrita como o santo grau da energia limpa, pois não produz emissões de carbono. Então, se os cientistas conseguirem encontrar uma maneira de sustentá-la e então aproveitar a energia, isso pode mudar o futuro do nosso mundo. Mas quaisquer que sejam os melhores métodos, a maioria dos cientistas concorda que é improvável que a gente veja usinas de energia de fusão nuclear em grande escala até cerca de 2050, mas eu tô muito animado para ver o que esse laser da NIF vai alcançar nesse meio tempo. E você? Navios que viram.
À primeira vista, você pode estar pensando que isso parece o Titanic virado, mas e se eu te dissesse que é assim que esse navio específico deve ser? Oficialmente conhecido como plataforma de instrumentos flutuantes, o navio Flip foi projetado especificamente para afundar, quer dizer, mais ou menos. Criado pela Marinha dos Estados Unidos em parceria com o Laboratório Físico Marinho em 1962, o navio Flip funciona essencialmente como um grande laboratório científico flutuante. Mas antes de a gente entrar no motivo pelo qual esse navio vira, como exatamente essa manobra de afundamento funciona? A transformação completa do navio Flip de horizontal para vertical leva cerca de 28 minutos. E acredite, essa visão é realmente algo a ser contemplado. Muito parecido com um submarino, o Flip é equipado com grandes compartimentos conhecidos como tanques de lastro, que podem ser preenchidos ou esvaziados de água do mar. Quando o Flip está em modo de trânsito, esses tanques de lastro são preenchidos com ar, o que significa que a estrutura flutua horizontalmente como um navio convencional sobre as ondas do mar. Para iniciar a virada, os tanques de lastro em uma extremidade da plataforma são preenchidos com água do mar, fazendo com que esse lado do navio afunde verticalmente na água e levantando a extremidade flutuante oposta. Uma vez na profundidade desejada, os tanques de lastro são selados e a virada atinge a flutuabilidade neutra, onde pode flutuar em uma posição estável. Quando virado para a posição vertical, grande parte da estrutura do navio está submersa nas camadas mais profundas e estáveis do oceano, o que significa que o navio é menos impactado pelo movimento superficial das ondas oceânicas. Isso permite que os cientistas a bordo conduzam experimentos e façam medições de coisas como a topografia do fundo do mar, o comportamento do som debaixo d'água e padrões de ondas oceânicas, em um ambiente estável, permitindo leituras mais precisas. Até mesmo as pias, os vasos sanitários e os chuveiros foram especialmente projetados para serem utilizáveis, não importa em que estado de rotação o Flip esteja. Quem diria que a pesquisa oceânica poderia ser tão psicodélica? E mantendo o tema de navios que fazem o inesperado, você já viu um barco se levantar da água? Barcos de elevação como esses são embarcações autopropulsadas e autoelevatórias, projetadas especificamente para se erguer fora d'água. Essas plataformas elevadas permitem que os barcos de elevação sejam usados em diversas atividades offshore, desde construção, armazenamento de equipamentos, mineração e até perfuração do fundo do oceano. Graças aos seus decks tipicamente planos, eles também podem fornecer uma superfície de pouso prática para helicópteros no mar, também conhecidos como jackboats. A maioria dos barcos de elevação tem 3 ou 4 membros distintos, chamados pernas de tubo, que são construídas para trabalhar em águas de quase 70 metros de profundidade. As pernas são controladas por meio de um sistema de elevação que as abaixa até o fundo do mar, onde podem ser fixadas com segurança, seja em uma plataforma pré-construída ou penetrando no solo, para fornecer uma base estável. E eu ia curtir olhar essas pernas o dia todo. Continuando. Telescópios Magic. Embora não haja dúvidas de que a gente viu algumas máquinas incríveis até agora, essa próxima é literalmente mágica. Os telescópios Cherenkov de imagem de gama atmosférica principal, ou MAGIC na sigla em inglês, são um conjunto de 2 telescópios de 17 metros, posicionados no topo de uma montanha de quase 2.400 metros, no observatório Roque de los Muchachos nas Ilhas Canárias. Mas esses telescópios não são apenas observadores de estrelas. Na verdade, o trabalho do MAGIC é detectar explosões intergalácticas. Quando raios gama de estrelas em explosão distantes colidem com a atmosfera da Terra, eles criam um leve clarão de luz chamado radiação Cherenkov. Os telescópios MAGIC têm grandes espelhos, que são alinhados usando lasers impressionantes, e coletam a radiação Cherenkov e a focam em detectores especiais, que a transformam em sinais elétricos. Os cientistas então analisam esses sinais para descobrir de onde vieram os raios gama e o que os produziu. Para dar uma ideia de até onde os telescópios MAGIC podem alcançar, em 2006 eles detectaram raios cósmicos vindos do Quasar 3C279, um corpo celeste localizado a 5 bilhões de anos-luz da Terra. Para colocar isso em perspectiva, 5 bilhões de anos-luz equivale a cerca de 47 bilhões de trilhões de quilômetros. E só de tentar imaginar esse número eu já fico tonto. Escavadoras extremas. Você pode associar a Hyundai com carros elegantes e sofisticados, mas uma das suas máquinas oferece uma experiência mais suja e bruta, porém não menos impressionante. Essa é a HX300AL da Hyundai, uma escavadeira de 30 toneladas, com alcance de 10 metros, o que por si só já é impressionante, mas é no modo de motosserra gigante, sim, motosserra, onde essa fera e outras como ela realmente brilham. Com esse acessório de corrente valetadeira de 4 toneladas, escavadeiras desse tamanho e potência podem literalmente
literalmente cortar a terra que nem manteiga, e isso é assustadoramente satisfatório de assistir. Mas a gente tá só começando. Enquanto escavadeiras menores como a HX300 podem realizar vários trabalhos, algumas maiores são projetadas para um único trabalho muito grande. A maior escavadeira do mundo é a Caterpillar 6090 FS Excavator, uma máquina de 10 metros de altura de pura e incrível potência. Essa enorme escavadeira usa 4.500 cavalos de potência para cumprir a sua função como uma pá de mineração hidráulica, levantando enormes massas de rocha e material de minério em locais de mineração, equipada com um balde de 55 mil litros para levantar uma carga máxima de 103 toneladas. Essa máquina gigantesca pesa 1.102 toneladas no total, o que é cerca do mesmo peso de uma casa americana média, só que multiplicado por 7. Olha, lasers que podem causar fusão nuclear são realmente impressionantes, mas um veículo que pode levantar um bairro inteiro, agora sim eu fiquei chocado. Força de aragem. A gente já passou por algumas máquinas bem incríveis, mas que tal fazer uma parada rápida para assistir a uma aragem verdadeiramente impressionante? As aragens em cunha são especialmente projetadas com um nariz em forma de faca, usado para mover neve dos trilhos ferroviários. A máquina de aragem em cunha Rock Island, por exemplo, é uma cortadora de aço de 95 toneladas, que usa uma lâmina de quase 5 metros para cortar neve, e devo dizer que é muito legal de assistir, embora normalmente dependam da potência de vários outros trens atrás delas, para se moverem para frente ao longo dos trilhos. As máquinas de aragem em cunha podem forçar a passagem pela neve a até 80 km por hora. Outro tipo de arado de neve são os arados rotativos, que também são empurrados ao longo dos trilhos por outros trens. Mas em vez de empurrar a neve para o lado, os rotativos usam grandes lâminas circulares giratórias, que canalizam a neve para cima e para fora dos trilhos, que correm ao longo de terrenos montanhosos. Mas tanto a aragem em cunha quanto o arado rotativo não são nada comparados a esse cavalo negro. Nomeado pela sua face preta feito um capacete, o arado de neve Darth Vader tem 16 metros de comprimento e mais de 4,5 metros de altura, e é certamente uma força a ser reconhecida. O Vader é outro tipo de arado, chamado Spreader Ditcher, que é usado para limpar todos os tipos de detritos ao lado dos trilhos, mas pode funcionar como um sabre de neve profunda. Junto com a sua estrutura de 80 toneladas, esse Spreader Ditcher usa suas enormes asas, semelhantes às de um morcego, para varrer até 4,90 metros de neve. Fiel ao fato de que apenas um Sith lida com absolutos, a máquina de arado Darth Vader lida com força absoluta ao remover a neve dos trilhos. Hadrian X. Pode haver sempre discordâncias sobre quais deveriam ser os verdadeiros blocos de construção da sociedade, mas o debate sobre quem vai colocá-los no lugar pode ser mais fácil de resolver. Conheça o Hadrian X, um robô de construção fabricado pela Fast Brick Robotics, que pode construir uma casa inteiramente sozinho. O Hadrian X é composto por um grande braço extensível de 30 metros, montado em um caminhão de 27 toneladas, que fica conectado a uma van separada que abriga os controles da máquina. Antes de começar a trabalhar, o software do Hadrian X analisa os arquivos CAD, que são desenhos, projetos e renderizações computadorizadas do design de um edifício, que ele usa para criar um modelo 3D para se programar para a construção. Uma vez que o Hadrian está pronto para começar, um manipulador carrega pallets de blocos especialmente projetados na parte traseira do caminhão. Esses blocos são então pegos, cortados no tamanho certo e alimentados na extremidade do braço, onde é aplicado adesivo de construção. Embora a FBR, a fabricante do robô, tenha conseguido manter a composição exata dos seus blocos e adesivos especializados em segredo, os blocos, conhecidos como Fast Bricks, são cerca de 12 vezes o tamanho de tijolos comuns, mas pesam menos por metro quadrado. Não só isso, mas o adesivo se solidifica em apenas 45 minutos, em comparação com as mais de 24 horas necessárias para a argamassa comum. Embora os materiais sejam um pouco misteriosos, sabemos que a tecnologia-chave por trás das capacidades de assentamento de tijolos do Hadrian é algo que eles chamam de tecnologia de estabilização dinâmica. Esse software altamente preciso monitora e ajusta continuamente a posição do pulso do braço do robô, para garantir que esteja sempre no ponto correto em um espaço 3D. Mas por mais inteligente que Hadrian seja, ele não está eliminando completamente o elemento humano da construção, já que a máquina é programada para sinalizar quaisquer blocos mal colocados, para que a equipe de construção ajuste manualmente. Mas dito isso, eu não ia ficar muito confiante na segurança do emprego dos pedreiros humanos por muito tempo.
Em setembro de 2023, a próxima geração Hadrian X foi revelada e posta à prova, com um braço estendido de 32 metros. O Hadrian da próxima geração inclui um serviço de entrega de transporte melhorado, que canaliza blocos diretamente para a mão do Hadrian. Com todos esses recursos em plena capacidade, o Hadrian X pode assentar até 1000 tijolos por hora, em comparação com os 300 a 500 tijolos por dia dos trabalhadores da construção civil humanos. Ah, que beleza, hein? Mais um setor onde parece que os trabalhadores humanos logo vão se tornar obsoletos. Mas antes de chegar a esse ponto, acho que dá pra gente aproveitar um pouco como os robôs parecem legais fazendo os nossos trabalhos, né? Gerando ondas. A gente sabe que os combustíveis fósseis estão sendo cada vez mais deixados de lado, enquanto os cientistas ambientais procuram novas fontes de energia renovável. Mas uma das mais recentes e promissoras é a energia das ondas. Essa é uma usina de energia das ondas, uma máquina construída para demonstrar o potencial de aproveitar a energia das ondas do mar. Construída em 2012 como parte de um experimento para testar a viabilidade da energia das ondas no Brasil, essa máquina consiste em duas partes principais, anexados ao final de um braço mecânico de 23 metros. Esses enormes flutuadores ficam na superfície da água, se movendo para cima e para baixo com as ondas. Esse movimento de sobe e desce aciona um sistema de bombas hidráulicas. O movimento induzido pelas ondas do sistema dispara um fluxo contínuo e pressurizado de água para girar uma turbina. Graças aos princípios da indução eletromagnética, essa turbina giratória, que se estende até um eixo com um invólucro cilíndrico magnético, causa um campo magnético variável dentro do gerador acoplado, e isso induz uma corrente elétrica em fios enrolados ao redor do eixo, que pode ser usada ou armazenada. Desde a construção do projeto, numerosas usinas de energia das ondas têm surgido em todo o mundo, como essa máquina da Eco Wave Power em Gibraltar. E é muito legal essa coisa de aproveitar a força natural do mar, né? E tá bem claro que a gente vai entrar em apuros se não aproveitar ao máximo a energia renovável. Então vamos torcer para que essa ideia vá para frente. Guindastes em alto mar. Quando o MV Sewol naufragou na costa da Coreia do Sul em abril de 2014, as autoridades tiveram a tarefa de descobrir como colocar o navio gigantesco de volta à posição vertical. No momento do naufrágio, o MV Sewol pesava mais de 6.800 toneladas e dizia-se que estava carregado com mais de 3 vezes o seu limite legal de carga. Virá-lo para a posição recuperável não foi de forma alguma uma tarefa pequena, e as autoridades levaram 4 anos inteiros para encontrar uma máquina grande o suficiente para fazer isso. Mas é aí que entra a nossa próxima máquina. Essa é a Hyundai 10.000. Essa mega garra é uma barcaça com guindaste de perna de cisalhamento, uma estrutura de guindaste de elevação pesada fixada a uma barcaça usada para levantar objetos no mar. A Hyundai 10.000 é composta por 2 lanças de guindaste de 180 metros de comprimento, com 2 conjuntos de suportes traseiros de 70 metros de altura. E eles são equipados com 64 cabos de aço, cada um com quase 5.500 metros de comprimento, que passam por uma série de enormes guinchos de içamento. Tudo isso leva a 8 conjuntos de ganchos enormes, e o movimento da máquina exige 4 geradores gigantes a bordo do navio, e mais 2 em terra. Ao levantar o MV Sewol em 2018, a Hyundai 10.000 foi enganchada em 33 vigas de aço, que foram usadas para puxar lentamente o barco para a posição vertical ao longo de 3 horas. E graças ao fato de estar verticalmente fixado ao fundo do mar abaixo, a máquina conseguiu fazer tudo isso sem tombar. Muito impressionante, mas não foi o recorde desse guindaste super poderoso. Como o nome sugere, a Hyundai afirma que o 10.000 tem a capacidade de levantar mais de 10.000 toneladas. E em 2021, a máquina deixou todo mundo boquiaberto quando levantou com sucesso 9.100 toneladas da plataforma flutuante Kingsquay, uma plataforma flutuante offshore na costa de Seul. É de cair o queixo. Terra, fogo e água. Depois de toda essa conversa sobre o mar, que tal a gente ficar em terra firme? Se eu te dissesse que alguns dos melhores agricultores do mundo estão queimando seus campos com lança-chamas monstruosos, eu aposto que você ia pensar que eu fiquei louco. Embora pareça loucura, essa máquina em chamas é na verdade um grande motivo pelo qual fazendas em todo o mundo estão cultivando mais do que nunca. O crescimento de ervas daninhas em campos agrícolas pode afetar seriamente o rendimento geral, pois essas plantas indesejadas competem com as culturas desejadas por água
água, luz e nutrientes. Anteriormente, os agricultores recorriam a herbicidas, que contêm produtos químicos tóxicos que matam e repelem as ervas daninhas. Mas descobriu-se que esses produtos são bastante prejudiciais ao meio ambiente e podem contaminar o ar, as fontes de água, além de exterminar inadvertidamente espécies de plantas desejáveis. O problema é que, se não forem controladas, as ervas daninhas causariam até 43 bilhões de dólares em perdas agrícolas a cada ano nos Estados Unidos e no Canadá. Portanto, os agricultores ainda precisam de alguma forma se livrar delas. E isso nos traz de volta esses tratores flamejantes, que agora estão sendo usados por agricultores orgânicos como uma alternativa ao controle químico de ervas daninhas. Conhecidos como flame weeders, essas máquinas são essencialmente tratores com uma fileira de lança-chamas instalados que canalizam gás comprimido, como propano, através de uma série de tubos e saídas para queimar ervas daninhas em um campo vazio antes de plantar novas culturas. Parece bem louco, mas a queima de ervas daninhas essencialmente destrói as estruturas celulares nas folhas delas, o que impede o seu crescimento, pelo menos por um bom tempo. Quem diria que a agricultura poderia ser tão ardente? E continuando a falar sobre o controle dos elementos da natureza, vamos passar das chamas que podem derrotar ervas daninhas para mangueiras extremas que podem derrotar o fogo. Olha isso! Os canhões de dilúvio, ou canhões de convés, são os melhores amigos dos bombeiros. Com uma válvula de fluxo rotativa simples, que é controlada manualmente pelo operador, esses canhões de água podem disparar de 1.900 a incríveis 34.000 litros de água por minuto, com alcance de aproximadamente 490 metros e uma força máxima de 120 psi. Quem diria que os bombeiros tinham jatos que fariam até o Aquaman ficar com inveja? Que evidências mais a gente precisa de que os bombeiros são super-heróis da vida real? Melhor ainda, graças às suas rodas embutidas. Depois de salvar o dia, esses caras podem simplesmente ser desconectados da fonte de bombeamento de água e acoplados à traseira de um veículo, onde podem ser rebocados nesse trem vermelho e amarelo, rumo à próxima missão heróica. Method 2. Não há dúvida de que os robôs estão a caminho de dominar vários setores, mas você sabia que existem algumas máquinas por aí que podem trabalhar lado a lado com a gente? Esse é o Method 2, um exoesqueleto gigante, controlado por humanos que proporciona ao usuário superpoderes reais. Exoesqueletos são essencialmente super trajes da vida real, que podem aprimorar a capacidade do corpo através de uma coleção de motores, alavancas e hidráulicos. Se você está pensando que parece algo que saiu de um filme de ficção científica, provavelmente é porque Vitaly Bulgarov, que projetou o conceito inicial, também é a mente por trás de inúmeros conceitos de robôs de filmes, de Transformers a Terminator, com cada braço pesando 148 quilos. Essa maravilhosa máquina, na qual os investidores despejaram mais de 200 milhões de dólares, claramente tem o potencial de nos aproximar do sonho dos mech suits da WrestleMania. Mas, surpreendentemente, o verdadeiro propósito desse exoesqueleto não é a luta de mechs. A verdadeira intenção por trás do Method 2 é nos proporcionar uma maneira alternativa de entrar em terrenos perigosos, como em locais de desastres naturais. A fera metálica pode levantar mais de 1,5 toneladas, então você pode ver facilmente como ela pode ser útil em operações de resgate, envolvendo edifícios desmoronados ou deslizamentos de rochas. Embora não haja muitas notícias sobre o Method 2 desde 2018, já vimos protótipos em ação. Então aqui está a esperança de que esse sonho de ficção científica se torne realidade algum dia. Super submarinos. Se você já assistiu a Caçada ao Outubro Vermelho, conhece o poder gigantesco dos submarinos. No filme, a União Soviética lança um novo submarino com um misterioso sistema de propulsão silenciosa, chamado Caterpillar Drive. E embora esse sistema seja uma obra de ficção, os engenheiros do mundo real desenvolveram algo semelhante, permitindo ultracamuflagem e eficiência, na forma do Propeller Boss Vortex Diffuser, ou PBVD. O PBVD é um sistema cilindricamente moldado, que se encaixa sobre o ponto central da hélice de um submarino. À medida que uma hélice regular gira, o fluxo de água em sua extremidade cria um vórtice de água, o que pode causar arrasto, significando mais potência do motor e combustível necessário para manter velocidade. Mas o PBVD e outras ferramentas semelhantes dispersam os fluxos de vórtice atrás de um submarino, evitando que se agrupem em um único vórtice maior e mais pesado em arrasto. A redução do arrasto do vórtice não apenas ajuda a conservar combustível valioso, mas também contribui para uma operação mais silenciosa. Quando se
trata de submarinos militares, evitar detecção é vitalmente importante. E, resumindo, silêncio significa sobrevivência. Os submarinos evitam a detecção por sonar, usando coisas como telhas revestidas de borracha que absorvem as ondas de sonar, para que não possam ser refletidas de volta para a fonte inimiga. Mas o som que os submarinos emitem também é igualmente importante de ser minimizado, visto que um submarino equipado com PBVD se propulsiona através da água em níveis de potência mais baixos. As vibrações do motor e as perturbações da água no seu rastro são muito diminuídas, tornando mais fácil se aproximar dos inimigos e mandar chumbo grosso lá das profundezas. O design da hélice, particularmente para submarinos militares, geralmente é um segredo bem guardado, e muitas vezes é coberto quando em exibição pública. Mas um dos submarinos que sabemos que usa um tipo de tecnologia PBVD é o tipo 212 de fabricação alemã. Não tá claro quantos outros submarinos estão usando essa tecnologia, e suponho eu que se eles estiverem fazendo seu trabalho direito, é bem possível que a gente nunca saiba. Tokamak. A gente já viu uma máquina aproveitando o poder dos lasers para alcançar a fusão nuclear, mas outra máquina que está nos ajudando a pavimentar o caminho para a geração de energia do futuro é o Tokamak. Em vez de usar um laser que produz raios-x, um reator Tokamak é um dispositivo em forma de rosquinha que usa ímãs para criar plasma para fusão nuclear. O coração do Tokamak é a sua câmara toroidal em forma de rosquinha, na qual diferentes tipos de gás hidrogênio são bombeados. Localizado no meio da câmara toroidal, o solenoide central é um tipo de grande eletroímã que alimenta uma corrente elétrica através dos seus fios supercondutores de titânio. As forças eletromagnéticas geradas por essa corrente trabalham para separar os elétrons dos átomos de hidrogênio flutuando ao redor da câmara para formar plasma condutor. E esse plasma quentinho, cremoso, ardente e assustador é mantido suspenso na câmara toroidal graças a um campo magnético adicional e poderoso, formado por um conjunto de bobinas metálicas especializadas, enroladas ao redor das paredes do Tokamak. Se isso não fosse suficiente, um terceiro conjunto de bobinas é posicionado ao redor das bordas externas do Tokamak para controle adicional da forma e comportamento do plasma. Em conjunto, utilizando os princípios da indução eletromagnética feito arte, a forma do Tokamak significa que o plasma pode fluir ao redor do túnel em forma de rosquinha em um loop constante, impedido de atingir as paredes e perder energia. E como esses caras precisam operar em temperaturas extremamente altas, o plasma suspenso é aquecido com mais átomos de hidrogênio de alta energia, provenientes de algo chamado injetor de feixe neutro, do lado de fora do Tokamak. À medida que os átomos não carregados de um ou mais injetores de feixe são disparados na mistura atômica existente no plasma, eles contribuem com seus altos níveis de energia, fazendo a temperatura da mistura disparar. Por fim, geradores de alta potência fora do Tokamak transmitem ondas eletromagnéticas para as partículas do plasma, fazendo-as aquecer ainda mais, como um grande e incrivelmente poderoso forno de micro-ondas, até que o plasma atinge a sua temperatura pretendida de, se segura aí, 154 milhões de graus, ou seja, a região de temperatura necessária para a fusão ocorrer aqui na Terra. Atualmente, existem cerca de 50 Tokamaks operacionais sendo usados para experimentos com fusão nuclear, mas o que todo mundo está falando é conhecido como ITER, ou Reator Termonuclear Experimental Internacional. Quando tiver concluído, esse Tokamak será o maior do mundo, com um solenoide central de 18 metros de altura e pesando incríveis 1000 toneladas. O projeto ITER começou em 1985, mas a construção da instalação em Saint-Paul-et-Durance, no sul da França, ainda está em andamento, com experimentos de fusão programados para começar em 2035. Quando finalmente começarem, alguns cientistas afirmam que isso vai mudar o mundo. Quem diria que uma rosquinha poderia ser a resposta para todos os nossos problemas? Rosquinha. Qual dessas máquinas incríveis você gostaria de ver de perto? Você conhece mais alguma máquina incrível que eu deveria ter falado aqui nesse vídeo? Me conta aí nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir.